Não é fácil adquirir um agendamento para que ele possa estar aqui conosco nos auxiliando, ou seja, nos trazendo o melhor sobre missões com suas experiências, que eu acredito que, sabe, um homem feito esse, ele tem muita experiência dentro da área de missões. E nós queremos aprender com ele nesta tarde de forma sólida. E eu sei que não é sempre todo momento que nós temos o seu tempo, mas que hoje ele dispensou um tempo muito somável nas nossas vidas. E agora, desta feita, nós queremos receber aqui o nosso pastor nos nossos microfones, para que ele possa assim estar trazendo algo de sua experiência e enriquecer a nossa vida espiritual. Então você que está pelo Instagram, pelas ondas do rádio, você que é daqui, de outra cidade, da zona rural, tenha a maior atenção e leve isso como uma consideração para toda a sua vida. Pastor Luciano, seja bem-vindo, pastor Luciano, seja bem-vindo a toda essa nossa bancada, certo? Recepcionada pelos nossos ouvintes, que é muito bom ter você aqui conosco. Pastor, o que o senhor veio trazer aqui sobre missões, não leve nada, deixe tudo aqui, porque os nossos ouvintes, tá certo? De toda a nossa grade, do nosso programa Agreste Cristão, está aqui para nos ouvir, para lhe ouvir, e vai muito, com certeza, somar em suas vidas. Seja bem-vindo, pastor, à nossa programação Agreste Cristão, e fique à vontade. Ide e pregai o Evangelho. Missões Cristãs. Pai do Senhor, a todos os ouvintes, a do seu irmão Paulinho, presbítero Luan, Camille que está aqui também, a Yurk. É um prazer estar aqui nessa tarde, né? A convite, diretor, né, presbítero Luan, esse programa maravilhoso. E eu já estava maravilhado, né, com o quadro aqui de saúde, irmã Climéria, da nossa igreja, bênção de Deus. Falar sobre missões é algo tremendo, né? Porque em João capítulo 3, versículo 16, Deus, ele já começou com missões aqui, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra missão, ela vem de missio, que significa enviado. Missio é enviado numa missão para um propósito, e o propósito é o alvo. O alvo específico do míssil é atingir um alvo. Isso numa guerra, né? Então o míssil, ele é mandado no lugar dos soldados para atingir pessoas, aquele local. Desta forma, o missionário também, ele é uma bomba. E essa bomba, o missionário, ele é enviado ao campo de batalha. Eu aceitei a Jesus em 1990 e nós tínhamos uma trajetória, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer primeiro missões em Jerusalém. E eu fazia na minha localidade, né, no bairro. Onde era, pastor? No Vegel do Lago, em Maceió, às 3 horas da manhã. Esse evangelismo era uma equipe de varões e eu estava incluído como diácono na época da igreja. E a gente orava um período e saía às 3 horas da manhã, alcançando vidas, pessoas que viviam nas drogas. E o que me chama mais atenção, que marca a minha mente, foi um dos domingos, às 4 da manhã, quando a gente escutou aquele equipe de varões evangelizando na madrugada, quando algum dos bandidos diz: o primeiro que passar aqui, a gente assalta e mata. Aí a voz ecoou ao meu coração e eu disse, eu era um líder também da equipe, tinha eu e outro, diácono Paulo. Eu disse: Paulo,
Abre o hino 212, Os guerreiros. os guerreiros. E vamos louvar ao Senhor, porque Deus vai dar livramento. E ali a gente começou a cantar. Marcou aquele dia, até hoje, nunca mais me esqueci. Eles tudo armados, preparados. Chamava-se o Beco da Morte. Misericórdia. Era o Beco da Morte ali no Vergel do Lago. E era muito falado aquele Beco da Morte. Hoje já mudou o nome, eu me esqueci do nome, mas era o Beco da Morte. E quando a gente se aproxima, no fim do beco, estavam todos. Tinham 10. E quando ele viu a gente cantando, eles todos caíram de joelhos. Tudo com pistola, 38. E quando ele cai de joelho, eles botam a mão assim nos ouvidos. E Deus me deu autoridade, e eu fui até um dos chefes ali, e preguei o evangelho para ele e disse: irmão, eu sou afastado da igreja. Minha mãe é dirigente do círculo de oração. Olha o trabalhar de Deus. E todos esses que estão aqui, tudinho era crente. Meu Deus. E ali a gente pregou o evangelho, muitos choraram. Um dos 10 voltaram para Jesus. E começamos missões assim. Eu como diácono, evangelizando nas madrugadas, prostíbulos, que hoje a gente não faz mais isso. A gente como pastor já leva a outra área, né? Aconselhamento. E outro dia também, nessa campanha, porque é aquilo que eu disse, primeiro em Jerusalém, o bairro, a cidade. Em casa. Porque às vezes as pessoas querem fazer missões para ter um título, né? Aí eu me lembro de um certo moço que disse: pastor, me envia para Bolívia, porque eu tive um sonho. Aí o pastor disse: por que Bolívia? Ele disse: porque estava lá. VPB, vai pregar o evangelho na Bolívia. Aí o pastor disse: Deus me deu outro discernimento. Qual foi, pastor? Vai pregar o evangelho preguiçoso. Você primeiro tem que começar no seu bairro. Você tem que começar na sua cidade. Você quer status. E outras vezes, irmão Paulinho, presbítero Luan, nesse mesmo evangelismo de rua, outro estava com a faca no pescoço para tirar a vida de outro, 3:30 da manhã. E ali a gente resgatou aquela vida. Então foi um começo. Eu sempre costumo dizer, eu casei na igreja, mas eu não tive, como é que se diz, lua de mel. A minha lua de mel foi na escola bíblica dominical. A pastora disse: você vai me deixar sozinho? Eu disse: eu preciso ir para a escola bíblica. E aí a gente foi adquirindo experiência, evangelizando, ganhando almas. A primeira igreja que o pastor presidente queria me enviar como diácono, eu não fui. Todo mundo esperando. E eu não fui para a posse. O medo. Aquela preocupação, disse: não, é muito difícil, é bom estar na rua pregando, ganhando almas. Mas quando se trata de igreja, aí já é preocupação maior. E eu não fui. Aí eu me lembro que o pastor presidente marcou uma reunião e convocou todos os diáconos, presbitério, e ali o cacete comeu. O pastor disse: como é que você não quer agarrar na cauda da cobra? Ela vai se tornar vara. E a palavra vem em direção para mim. Mas aí a chamada foi mais forte. E como presbítero, porque eu já vim de uma trajetória participei de escola dominical. Fui membro ativo da escola dominical. Eu fui secretário da igreja. Eu fui porteiro, auxiliar, diácono. Eu fui subindo, levando tempo.
depois para o presbitério. E no presbitério eu não tinha como correr, porque Deus fechou as portas. E eu tinha que atender o chamado de Deus. E bem falando para os ouvintes, antes de me converter ao Evangelho, eu era um jogador. Eu era jogador de CSA. Ô pastor, deixa eu lhe interromper. Aqui em off, o senhor me deu liberdade para que eu pudesse fazer alguma pergunta. E como aqui nós falamos a língua do nosso ouvinte, eu queria lhe perguntar, no meio evangélico, por que esta forma diferente? A gente sabe que o evangelho já é difícil de ser pregado. Mas por que vocês usavam a forma de um horário tão diferente para pregar o evangelho? Pela madrugada, pastor, o resultado era maior, porque acredito que era esquisito as ruas. Vocês, como era que desenvolvia essa tarefa, pastor? Era uma preparação de jejum, né? Era uma campanha, porque na igreja tinha vários órgãos. Na época que me converti, e o próprio pastor da igreja, ele levantou a campanha evangelizadora. E o presbítero Paulo, que era nosso junto, que trabalhava juntos, diácono na época, hoje já é pastor, ele dizia, ele veio do presídio, né? Então ele disse, a melhor facilidade para a gente ganhar almas é na madrugada. Eu disse, estou de acordo. Aí levantamos uma equipe de 18 varões que cantavam na igreja. Quando cantava, o fogo caía. Entendo. Então a gente chegava na igreja de meia-noite, dobrava o joelho e saía às 3, 4 horas da manhã, e chorando na igreja. Rapaz. Quando saía da igreja e evangelizar, vinha com resultados bons de almas, e vinha já com a planchetinha, com o endereço, tudo, e voltava para a igreja. Pela manhã? Pela manhã, 7 da manhã, ficava das 7 às 5 da tarde na igreja orando em jejum. Isso tinha um dia específico? O dia de domingo, de sábado para o domingo. Propósito, né? Era propósito. Então o que acontecia? Quando esse departamento recebia a oportunidade para cantar, irmão, o céu descia na igreja. É bem assim. Isso era de sábado para o domingo, todo final de semana. Esse foi o primeiro ministério, pastor, na vida do senhor? Foi o primeiro ministério, foi esse trabalho. E o que me marca mais atenção, irmão Paulo, era o pastor Severino. Porque debaixo de chuva, às 3 horas da manhã, ele passava lá em casa e passava cantando aquele hino, de madrugada o crente vai orar. Aí batia na minha porta e dizia, Deus te chama. Aí eu escutava a voz do pastor, meio à chuva, me levantava, me trocava e ia orar com ele na igreja. E um dia, e esse pastor era missionário, homem de Deus, hoje está no Rio de Janeiro. Ele dizia para mim, um dia você vai ser pastor. Porque o Senhor me fala que um dia você vai ser pastor. E eu, novo crente, a todo vapor. E uma vez ele contou uma experiência para mim, porque às vezes as pessoas pensam que fazer missões é enriquecer. E missões é algo muito árduo. E eu escutei aquele dia um pastor dizer assim, irmão Luciano, eu vou te revelar um segredo. E ali eu chorei. Pode falar, pastor. Ele disse, eu vou contar, porque vai servir de experiência para você. O que eu passei e passo. E ele era missionário mesmo, pastor Severino. Eu disse, o que foi, pastor? Ele disse, eu estou aqui há 2 anos pastoreando essa igreja. E nunca revelei nenhum segredo para ninguém. Só eu e minha esposa. O que, pastor? Eu só tenho uma peça íntima. Lavo e visto. Boto para enxugar e visto. Eu só tenho um terno. Aquilo ali eu comecei a chorar. Ele disse, mas eu sou feliz. E eu estou aqui de passagem. E aproveite
que você vai ter experiência comigo. E ali eu agarrei perto do pastor e foi um grande baluarte para mim, para minha fé. E foi através desse que foi levantado esse evangelismo e eu me encaixei e comecei a trabalhar. Interessante o que Deus faz. Essa mesma igreja que eu me converti, que até hoje a minha mãe congrega lá, eu fui pastor dela. É mesmo, pastor? Eu fui pastor da minha mãe, dos irmãos. Na sua cidade? Na cidade. Aonde eu me converti, aonde eu casei, eu tive o privilégio de pastorear 2 anos e fazer o fúnebre do meu pai lá na igreja. E aí Deus foi me dando experiência, fui dirigindo congregações na capital. Cada congregação tinha as suas dificuldades em termos de evangelismo. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a dirigir igreja, eu saía do trabalho, às 5 da tarde eu largava, quando eu abandonei, que Deus me chamou, me tirou de futebol, porque o meu vício era só jogar. Eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía. Eu era um jovem reservado. Deus tinha me guardado. E eu saía do trabalho e ia direto para a igreja. Eu levava a Melquimísia, que a pastora largava à tarde na Casa Vieira, não sei se você já sabe, ali em Maceió, Casa Vieira, Farol, ela trabalhava ali. Eu pegava a Melquimísia, pequenos, eu dava banho, chegava do trabalho, dava banho e corria para dirigir a igreja. Eu chegava em casa quase meia-noite. Ia com as crianças? Com as crianças. E no domingo, que é a escola bíblica, aí ia eu, a pastora e os meninos. Quando ela podia, quando não, a Casa Vieira abria domingo, ela ia trabalhar. E quando eu ia com os meninos, eu ia de manhã, levava a roupa na bolsa, terminava a escola bíblica, evangelismo, concentração. Chegava na igreja, os irmãos levavam um cafezinho para mim, para os meninos. Participava do culto, dirigia o culto. Quando eu chegava em casa, era meia-noite. E assim foi Deus foi levando. Um dia Deus usou alguém para mim. É maravilhoso. E disse, eu vou te levar para outro estado. Outro estado você vai ter experiência comigo. O Senhor falou fortemente ao meu coração. E eu estava dirigindo a congregação, não sei se o presbítero Lan sabe, do Benedito Bentes, a maior que tem do ministério. Morava lá, pastor. Benedito Bentes, lá do Mucambo. Isso. Pronto. Aí ali, uma igreja abençoada, só que o pastor Beni, ele disse, pastor Luciano, você vai para Murici hoje, onde o pastor Levi está. E disse, você vai para Murici, olha o campo, que você vai ser enviado para lá. Pastor Beni era o pastor presidente na época. Era pastor presidente. E eu sei que quando a gente começou a pastorear o Benedito Bentes... O senhor jovem, pastor, ainda? Jovem, novo, eu era presbítero. Mas já tinha as 2 crianças, né? Já tinha o Melque e a Mísia pequeno. Evangelista. O Melque e a Mísia eram os meus companheiros. E a pastora sempre trabalhava, eu largava mais cedo. Aí o que é que aconteceu? O pastor Beni disse, se despeça da igreja no domingo, porque na segunda o seu nome vai ser anunciado para ir para Murici. E eu disse, está certo, pastor. Aí fiz a minha despedida, ganhei presentes, os irmãos me abençoaram, começaram a chorar. Quando chega na segunda-feira, na reunião que o pastor faz, ele disse, eu pensei direitinho que o presbítero Luciano não vai para Murici. E eu já tinha olhado o campo, já tinha visto, ia ver casa. Ele disse, você vai ficar no Benedito Bentes. Meu Deus. Aí eu disse, mas pastor, eu já me despedi da igreja, já me deram presente, volte que você vai ganhar mais presente. E o que aconteceu? Eu passei outra etapa lá no Benedito Bentes, só que do Benedito Bentes, Deus me levou para o estado do Tocantins. Meu irmão, foi prova. Prova de fogo, né, pastor? Porque o mesmo Deus que chama, ele capacita. O mesmo Deus que capacita, ele envia.
É mesmo assim. E o mesmo Deus que ele envia, ele cobra. Vocês ficam à vontade se quiser fazer alguma pergunta. Viu? Tá, pastor. Aí o que é que acontece? Chegando no Tocantins, meu Deus, meus lábios racharam, 47 graus de sol. Os meninos, Jesus, que pronto. a água enorme, quente, eu não tinha geladeira. E na época, eu não estava no Ministério de Madureira quando eu cheguei em Tocantins, eu estava na missão, Assembleia de Deus. E vocês sabem que tem esse regimento interno da igreja. Quando você chega no ministério, tem um processo de 6 meses. Verdade. Né? Outros cantos dura mais. Mas já era um processo de 6 meses. E eu não me adaptei no Ministério de Madureira lá, em Tocantins. Sei. E quando eu entreguei a carta, na carta estava discriminado. O pastor presidente colocou. Dirigiu várias congregações e deu toda a referência. O pastor presidente pegou a carta assim e disse: fica ali. E eu fiquei no banco 6 meses. Porque o meu alvo não era pastorear. Sei. Eu não tinha aquela ambição de ser pastor. Eu queria trabalhar para Jesus, evangelizar. E eu fiquei 4 meses na sede central, só que Deus sempre usa alguém. Ô pastor, seus filhos tinham quantos anos mais ou menos? A Mísia tinha uns 3 anos de idade, Melk tinha 1 ano. E a experiência ali no Tocantins, ali posso dizer que eu fiz missões. Porque eu chegava às 3 horas da tarde para evangelizar e não tinha ninguém da sede. Não tinha um obreiro, não tinha um membro. E eu saí evangelizando. Aí Deus mandou um diácono da Paraíba e ficou me ajudando e a gente evangelizando. E o pastor presidente sempre olhando. Aí o pastor Zacarias, que é aqui de Petrolinas, que era o vice-presidente, chegou para o pastor presidente e disse: pastor, me empresta um presbítero Luciano para mim? Ele disse: mas ele está em experiência aqui. Ele disse: não, deixa ele trabalhar comigo. Era uma igreja maior do bairro, na Arno 5, que lá chama setores. Era na Arno 51. É dividido por setor. Por setores, e nem Brasília, né? Uhum. E o pastor achou por bem e liberou. Quando eu cheguei na Arno 51, o pastor arrumou casa. Um grande pai, aquele pastor Zacarias, de Petrolina. E ele disse: olha, você vai ficar aqui na igreja e você vai ser professor de escola dominical. Eu disse: eu estou aqui para somar, pastor. Eu gosto também de fazer evangelização. Ele disse: pronto. E começamos a trabalhar, mas o pastor me provou. O culto de doutrina lá era sexta-feira. A igreja maior do que essa de Cupira, topada de obreiro, de crente. Na sexta-feira, ele disse, quando eu subo no púlpito, ele disse: você vai dar um ensino. Se eu, pastor, disser: não, pastor, o dia é do senhor. O senhor é o pastor. Ele disse: não, você é que vai trazer o ensino. E eu sei que eu trouxe o ensino, e para a glória de Deus eu caí na graça da igreja. E para não muito alongar muito, 6 meses completou. Eu passei 3 meses na sede central e 3 meses com o pastor Zacarias. E o pastor presidente disse: pastor Zacarias, avisa o alagoano que ele vai ser recebido na reunião. E eu achei um negócio interessante o que Deus faz. Quando completou os 6 meses, naquela reunião que eu fui recebido, houve rodízios de congregações, mudança. Enviaram um pastor para a Argentina, saiu enviando para missões e sobrou uma igreja. E o pastor presidente, no mesmo dia que me recebeu, ele olhou para mim e disse: tu topa, alagoano, dirigir essa congregação? Foi a congregação da prova.
foi a congregação que ele disse: você vai morar na casa pastoral, sem reboco, cada caranguejeira enorme. Quando a gente ia dormir, aí Deus dizia: olha para trás. Quando olhava o escorpião já estava assim, aqueles escorpiões grandes já para querer picar. E eu sei que a gente foi fazendo missões e um dia, no horário de meio-dia, uma prova, não tinha leite para os meninos. Já dirigindo essa congregação. O senhor fazia algum trabalho adicional, pastor? Não, vivia da igreja. Vivia da obra. Tinha uma porcentagem, o pastor não queria que vivesse. E eu trabalhava muito na área de pintor. Eu disse: pastor, deixa eu ganhar também um ponto. Disse: não, você vai viver da igreja. Mas ali foi Deus nos testando. E irmão Paulo, ele disse: a sua posse vai ser no domingo. Meu irmão, quando eu cheguei na igreja, eu fiquei muito feliz, porque tinha crente, viu? Crente. Dentro e fora. Minhas pernas tremeu. Quando ele começou a apresentar as caravanas, caravana tal, fique de pé, caravana tal, saiu apresentando as caravanas, eu disse: meu Deus, quem é os crentes daqui? Isso alegrou o seu coração, hein, pastor? Porque só tinha 3. Eita, Jesus. Porque a alegria do pastor é quando você vê uma igreja cheia, o rebanho, né? E é de casa, né? Aí quando eu vi 3, a dirigente de ciclo de oração, o esposo e o porteiro. Uma igreja linda, eu disse: meu Deus. Aí o pastor contou a situação, que houve rebelião. Saiu, os crentes tinham quase 100 membros. E ali a gente, com 6 meses, começamos a trabalhar. E para a glória de Deus, deixamos uma igreja com 102 membros. Deus é bom, Deus é bom. E sabe o que é que mais me dói assim, irmão Paulo? Sim, senhor. Porque eu fui para um lugar que eu não conhecia. Deus me levou, eu não conhecia ninguém. Chegando ali, quem me acolheu foi um casal da Deus e Amor. Vê quem Deus usou. Da Deus e Amor. Por isso que eu não faço distinção. Nós somos um povo só. Isso é muito bom, pastor, a gente vê isso. Um povo só. E o que acontece é que eu chorava porque disse: Deus, por que tu me trouxeste para este lugar? E o Senhor sempre dizia: para tu ter experiência, para tu ter maturidade. E um dia eu tive uma experiência com Deus, disse: se o Senhor mesmo me enviou, porque às vezes vem um sentimento, né? sentimento que a gente é ser humano, de que você avançou o sinal, né? E disse: se o Senhor mesmo me enviou, eu fui convidado para pregar numa cidade, no estado do Tocantins, por nome de Silvanópolis. E por isso que eu digo, fazer missões não é fácil, não. Eu peguei o carro sozinho e desci na entrada da cidade. O pastor disse: vai ter outro carro esperando você. E quando eu chego lá, meu irmão, tinha uma caminhonete cheio de caixa de som. E a única vaga que tinha era entre as caixas de som. E eu era o pregador. Aí o motorista disse: ô pregador, só tem aqui, porque a boleia está cheia. Tá minha esposa, os filhos. Disse: não tem problema. Agora se prepare que você vai comer poeira. Meu Deus. E a poeira de lá, o barro vermelho. Aquele barro bem vermelho. E quando a gente chega na cidade, andamos bem uns 50 quilômetros de estrada de costela de vaca. Você já viu aquelas costelas de vaca? Sim, pastor. E isso aqui meu encheu de barro, as pestanas, tudo. Quando chega na cidade... O senhor já tinha pregado desse momento? Não, eu estava indo para a cidade. Quando eu chego na cidade, aí o pastor disse: cadê o pregador? Na época eu era evangelista, o evangelista Luciano. Cheio de poeira. Cheio de... Eu disse: olha ele ali, pastor. Quando ele olhou, rapaz, fizeram isso com o homem. Não ia cuspir tijolo não, pastor. Ia te cuspir tijolo, não era fogo não. Meu irmão, eu estava tudo vermelho. Jesus. Aí o pastor disse: não, vamos dar um banho nele. Aí botaram eu lá no quarto. Uma cidade idólatra, mas o que me chamou a atenção
Eu passei 3 dias lá pregando e ninguém se converteu. Quando foi no último dia, eu estava orando e Deus disse, vou salvar 9 hoje. Mas você tem que ter convicção. Eu disse, meu Deus, 9, numa cidade dessa, preguei 2 dias e para a glória de Deus, Jesus salvou 9. E o último, o 9, era um bêbado, um cachaceiro, que hoje é um grande servo de Deus, está firme. Então, são trajetórias que a gente pregava por amor. E a pastora, pastor? A pastora ficava sempre com os meninos. Ela lhe apoiava, pastor? Sempre. E é muito importante, né, pastor? O apoio da esposa. Que não é né? fácil para uma esposa. Não é, Ela muito tem que compreender, desconfortável. porque ele não tem ministério dele sem a esposa do lado. Verdade. Não é fácil. E dentro desse contexto, vocês falaram da minha esposa. Quando eu fui, eu vou dizer, você tem que ter muita paciência. E a pastora, ela sempre daquela pessoa dizia, o que Deus direcionar você, eu estou do seu lado. E para ser enviado para o campo, quando o pastor Beni, uma das vezes me chamou, eu passei várias experiências que hoje, se alguém for fazer isso, se eu for fazer isso com alguém, ou ele se desvia, ou ele fica com raiva. Veja o que eu passei. Quando foi para ser enviado, o pastor disse, saia do emprego, e a irmã Fátima também, porque você vai ser enviado para Palmares. O senhor estava onde? Eu estava na capital dirigindo. Eu disse, mas pastor, eu não posso deixar o meu emprego. Na época, eu ganhava por quinzena. Eu tirava uma quinzena boa, gorda. A pastora também, a gente deixava renunciar tudo. E veja o que aconteceu. Eu disse, pastor, eu preciso conversar com a minha esposa. Ele disse, converse que eu estou precisando para ser enviado daqui para domingo. E eu sei que conversei com a pastora. Ela disse, meu filho, eu não já disse para você que se você fizer qualquer coisa, Deus lhe orientando, eu estou ao seu dispor. Então você vai ter que falar com o gerente lá, para colocar para fora. Eu também vou ter que falar. Agora é começar do zero. Meu irmão, eu sei que a reunião era no sábado, sempre foi no sábado. E pedimos demissão. A pastora também. Ficamos recebendo seguro, as coisas. Quando foi no dia da reunião, o pastor enviou outro e não me enviou. Que prova. E tudo certo comigo. Aí eu baixei a cabeça. A pastora também estava na reunião, baixou a cabeça. Calado estava, calado fiquei. Não me revoltei. Alguém chegava dos pastores, mas pastor Luciano, rapaz, oxe, isso é coisa que se faça. Eu disse, Deus sabe o que é que faz. Irmão. O senhor já estava desempregado. Já estava desempregado. Mas estava convicto também que Deus tinha falado, né, pastor? E chegamos em casa, né, abalado, né, mas sem falar para ninguém, sem falar mal do pastor. Jesus. E o que aconteceu? O que ele enviou só passou 6 meses. Não aguentou. Aí ele me enviou de novo para uma congregação. Ô, pastor, se o que ele enviou passou 6 meses, o senhor ficou fazendo o que nesses 6 meses? O senhor tem que correr atrás do seu pão. O que aconteceu? Veja o que é que acontece. Recebi as parcelas, Ele estava no seguro, né? estava no seguro. Surgiu uma vaga numa nova empresa que o encarregado da empresa era crente. E ele me conhecia e disse, olha, tem uma vaga para você aqui. Para você coordenar os pintores. Você vai ganhar bem. Aí eu disse, mas está faltando a última parcela. Ele disse, deixa a última, você vai ganhar bem. Aí eu atendi o conselho dele e fichei. Eita, Jesus. Escuta só. Dentro dessa ficha que eu estava trabalhando, eu já estava com 3 meses de ficha, quando o outro renunciou lá. Quem é que eu recebo o telefone? 4 horas da tarde, pastor presidente, pastor Benedito Teixeira, pastor Beni. Pastor Luciano, eu errei, o Espírito Santo mandou botar você, Ô, pai. e eu fui e botei o outro. E agora eu estou precisando de você para Palmares. Esse pastor não tem condições.
foi aonde eu vim falar com ele. Nunca falei mal. Ele disse, não, terça-feira esteja aqui na sede. Eu disse, pastor, eu estou fazendo serão. Ele disse, não, mas eu preciso de você terça-feira. Aí a gente sempre que foi questão de obediência. Aí eu fui. Quando terminou o culto, na época o pastor João Vianês era vivo, era o vice dele. Sentaram os dois assim e disse, pastor Luciano, agora é uma questão de fé. Ele disse, por quê? Porque você vai ter que deixar de novo o emprego. Aí eu disse, pastor, eu preciso pensar. Ele disse, mas me dê essa notícia daqui para quinta-feira. Hoje é terça. Conversei com a pastora de novo. Ela disse, eu não disse para você as mesmas palavras. Aí eu disse, meu Deus. Aí fui falar com o chefe e pedi a demissão para seguir a chamada. Veja. Não tem direito a nada mais. E eu disse para o pastor, eu disse, olha pastor, o senhor fez isso com a gente, eu não saí falando mal do senhor, mas eu vou obedecer o senhor. Abaixo de Deus, o senhor é o meu líder, e o ministério não me deu nada, porque eu fiquei desempregado. E eu sei que a gente foi enviado para Palmares, uma garagezinha. Isso em 2000 e quanto, pastor? Em 2001. 2001. Porque O eu já Melco tinha... já estava casado? Melco era jovem. Ah, era, né? Era jovem. 2001. Ah, faz Melco era um 20 anos, menino, Melco era um menino. 20 e poucos anos. E eu já tinha chegado do Tocantins, já tinha passado as experiências amargas lá, e fui para Palmares. Quando você chegava lá em Palmares, todo mundo sabe disso. Onde é a igreja aqui, Ministério de Madureira, Assembleia de Deus? Uma garagezinha lá em cima. Era discriminado. Muito discriminado. E ali a gente começou a trabalhar. Com um mês eu fiz o lançamento da pedra sem nenhum centavo. Por isso que eu digo, missionário, a missão abrange tudo isso. Porque no dia de domingo, quando terminou a escola dominical lá na garagem, um prédio quente, eu disse, irmãos, domingo que vem nós vamos fazer o alicerce da sede. Aí você pergunta, tinha dinheiro, pastor, em caixa? Um centavo não tinha. Só a fé. Só a fé. E Deus provou o senhor, na sua trajetória, ele tirou, não vou dizer que Deus tirou tudo do senhor, lógico que não, mas ele esgotou suas finanças para o senhor depender da obra dele. Depender dele. Porque se tivesse ido, ia ter 6 meses de seguro, o senhor estava um pouco mais tranquilo lá para trabalhar mais sossegado. Isso. Ele não, ele criou uma situação. Tirou todo o conforto, né? Verdade. Aí o que é que acontece? Os obreiros diziam, pastor, tem dinheiro? Vamos lá, irmão. E eu sei que a gente cavou todo o alicerce. Quando terminou o alicerce, era quase 6 horas da noite. Ele disse, pastor, e aí? Vai chegar material? Eu disse, vai. Mas tem dinheiro? Eu disse, vai mandar. Mas não tinha dinheiro. Já tinha um terreno, não era, pastor? Tinha um terreno. A igreja. O ministério já tinha um terreno muito bom de esquina lá. Até, não sei se você já foi lá em Palmares. Só passei. O evangelista Marlon foi na época que a gente chamou a mocidade, na época do pastor Frank. Lembro. Frank. Pastor Frank era pastor aqui e enviou a juventude e o Marlon foi também. Parece que o Marlon na época era o coordenador. Ele foi coordenador Não da é minha isso? esposa. Coordenador. Foi. Aí o que é que acontece? Uma pessoa da Assembleia de Deus de Pernambuco passou lá e viu o alicerce, só que não viu o material. Aí na segunda-feira ele foi lá na casa pastoral, me lembro até a rua hoje, José Luiz de Melo, encostou o carro e disse, pastor tá aí, a pastora atendeu, aí me chamou, eu mandei ele entrar, disse, pastor, eu sou o irmão Francisco da Natumel, acho que ele está até me ouvindo agora, e vai bater em Palmares, não vai essa rádio? Sim. Ele disse, eu sou Francisco da Natumel, pastor, muito conhecido aqui como Natumel. Eu disse, meu irmão, prazer. Só pastor, eu passei lá e vi que o senhor cavou os alicerces. Eu disse, foi, mas tem o dinheiro? Eu disse, meu irmão, para ser sincero com o senhor, eu guardei R$200 agora que entrou.
Mas o senhor fez o orçamento, eu disse, deu 2.000. E foi, pastor, está faltando 1.800. Conversou comigo, tudo, foi embora. No dia seguinte, ele encostou de novo. Ele disse, pastor, entra aqui no carro. E foi lá e colocou os 1.800. Quando chegou no dia, os obreiros viram todos os materiais, os ferros. E Deus foi trabalhando. E quando chega para colocar a coberta, eu entrava na igreja sem dinheiro. Se Jesus e essa coberta. Providência de Deus. Viu? E essa coberta. Você pode observar, você pode fazer todas as paredes, mas quando chega na coberta, o peso... Parece que o negócio engancha, pastor. E eu abria o portão e começava a orar. Isso eu ia todos os dias orar. Jesus manda a coberta. Dentro do templo. Manda a coberta. Aí um dia, lá a casa tinha uma garagem. Veja o que é missão, você ir. Minha irmã disse, venha buscar um carro, um Fiat Uno, lá em Tocantins. Minha irmã morava em um extremo e eu morava distante. Assim. Aí ela disse, venha buscar esse carro. E eu já pastoreando Palmares. Eu fui para Tocantins, o carro desemplacado para trazer. Olha, tu se vira aí, tu ajeita, eu tô te dando o carro. Meu irmão, Deus me livrou de tanta blitz. Eu disse, Jesus, esse carro é para me atender a obra lá. E eu sei que eu vim com o carro, passei a Bahia, vários lugares, blitz grandes, paravam todos os carros, menos o Fiat. Vai ver, pastor. Menos o Fiat. E eu sei que aí esse carro estava guardado na garagem. Aí o que é que acontece? Um irmão chegou e disse, pastor, eu queria guardar o meu carro, o senhor me aluga essa garagem, porque dá para o meu do senhor. Aí eu peguei a chave e tirei e disse, tá, meu irmão, o senhor não precisa alugar não. E ele estava fraco na fé. E para não alongar muito, ele me convocou para a gente fazer uma viagem com ele. Eu quase não ia, pastor disse, vá, é bênção. Aí ele começou a dizer, pastor, conta a sua história. Aí eu comecei a contar a minha história para ele, o meu chamado, onde a gente tinha passado. E eu vi as lágrimas dele descendo dos olhos, né? Ele disse, pastor, eu estou sendo renovado aqui. Deus está usando o senhor nas suas experiências, eu estou sendo renovado. Aí voltamos. No dia seguinte, ele chegou com o dono da empresa para medir a coberta da igreja. Só que o Espírito Santo disse para mim, disse, não fale nada, você vai ficar calado. Não fale nada. E que aconteceu que mediram a coberta, na época, R$25 mil. Muito dinheiro. Aí ele dizia, o dono da empresa, pastor, eu faço por 25 mil. O senhor dá uma entrada de 10 e a gente parcela os 15 mil. Calado estava, calado fiquei. Aí o irmão dizia, fulano, você não está vendo que o pastor está calado? É porque está caro. Baixa essa coberta. E eu sei que ele baixou de 25 mil para 20 mil, tirou 5. Eu calado estava, o Espírito Santo mandou ficar calado. Ele disse, o pastor está calado. Aí ele disse, olha pastor, se o senhor não quiser eu vou me embora. Eu vou fechar a coberta por 15 mil. Aí o Espírito Santo disse, feche. Aí eu abri a boca e disse, está fechado. Aí ele disse, o senhor vai dar 7 mil e o resto a gente parcela. Aí ele disse, eu não vou dar 7 mil. Eu vou te dar 1.000 de entrada e 14 cheques de 1.000. Meu Deus do céu. Aí ele olhou assim para mim e disse, esse pastor tá doido. Aí ele disse, tá fechado, pastor. Agora amanhã o senhor leva os 1.000 para o escritório. E os 14 cheques. Eu nem tinha os 1.000 e nem tinha cheque. Aí o que é que acontece? Esse mesmo irmão que levou ele, disse, pastor, e agora os 1.000?
Eu disse, quem vai emprestar os 1.000 é tu, e eu vou pagar de 100 por mês. A igreja, não é eu não, é a igreja. Agora é sem juro. Aí ele pegou o telefone, ligou para outro afastado da igreja, e disse, olha, vem aqui na casa pastoral do pastor Luciano aqui da Madureira. Aí o caba chegou numa caminhonetona, aí disse, olha fulano, o pastor está precisando de 1.000. Não é assim, pastor? Aí eu disse, se você me emprestar 1.000 para a igreja, agora é 100 por mês, que a gente só pode pagar 100. O senhor dá 10 parcelas, que é para a entrada da conversa. Eu tenho que levar esse cheque amanhã. Aí ele pegou o dinheiro, contou, botou na minha mão. Eu disse, o senhor vem todo esse dia aqui, essa data pegar. Ele disse, pastor, eu estou doando para a igreja. Olha que bênção do céu, providência, né, rapaz? Estou doando. E o Erivaldo falou que é 14 cheques, né? Ele disse, 14 cheques de 1.000. Conte comigo com 300 todo mês. E ali Deus foi trabalhando, sabe? E o cheque? Com quem pegar cheque? Com o outro da nossa co-irmã. Esse irmão me levou lá. E quando chega lá, numa loja de bicicleta dele, aí ele contou a situação, aí ele olhou para mim assim, o dono de lá do estabelecimento, e disse, pastor, eu vejo que o senhor é um homem sério. Aí pegou o talão, assinou e nem preencheu e me entregou. Se eu sei que o senhor é um homem de Deus. E conte comigo todo mês com R$200. Já fez 500. E ali, para a glória de Deus, para os murmuradores que diziam que o Ministério de Madureira lá só ia botar a coberta depois de 20 anos, com 1 ano a gente colocou. Cobriu. E os cheques nunca voltaram. Deus preparou. Então são experiências que a gente vai tendo, né? Não é só pastorear. Às vezes as pessoas pensam que só é subir no púlpito. Não, pastor, vai muito mais além. Vai muito mais além. Hoje essa igreja que está lá que o senhor fez. Enorme, está pronta, bonita, no bairro lá de Santo Onofre. Vejo muito falar. Uma grande igreja que na época, eu não sei hoje, quando eu fui transferido para Satuba, eu deixei 300 crentes na sede. Muito bom, muito Na bom. Semeou, não foi? Semeou. Agora passou um processo Doloroso. para poder semear. Verdade. Então, o evangelho de missões, a missão, ela pertence a Deus, né? É Deus. Mas às vezes hoje as pessoas querem fazer turismo, né? É verdade, pastor. Fazer turismo. Vocês têm alguma pergunta? Ô, pastor, a pergunta não, mas a gente sabe que o senhor vai voltar aqui depois, outras vezes, porque experiência tem. E o que a gente fica maravilhado é que as experiências que Deus lhe proporcionou. Verdade. Porque eu creio que o senhor não procurou isso. Não. Mas quando Deus mandou, ele se responsabilizou. É isso que você falou, presbítero Lan, essa palavra que você falou. Eu corria, eu não queria. Eu queria estar do lado do pastor, entendeu? Sim, sim. Dando o braço Apoiando, a ele, né? apoiando, mas tomar a carga, eu corria. Corria mesmo. Para você ter uma ideia, para eu ser consagrado ao diaconato, o pastor jogou água para me provar e dizia assim, vai enxugar aquele xixi da criança. Aí eu ia lá com pano, enxugava. Quando voltava, eu disse, você não enxugou direito, estava do mesmo jeito. Já tinha um preparado. Eu estava tão nervoso no culto da igreja cheia que eu não sentia cheiro de xixi. Mas você, agoniado, o pastor mandou enxugar. Enxuguei 3 vezes. Aí ele disse, Deus abençoe, pode sentar. No dia seguinte, ele provou Paulo. Paulo era que nem Pedro. Eita. Paulo enxugou a primeira vez. Na segunda vez, disse, Paulo, você não enxugou direito. Ele, desça o senhor e vem enxugar. Aí o pastor, Deus te abençoe, meu filho. Quer dizer, quando foi para ser consagrado ao presbitério, só foi eu. Paulo não foi, não passou. Quer dizer, antigamente tinha essas coisas. Você era provado. Era mesmo, pastor. Pega esse banco aí, coloca aqui. Hoje em dia tem outras formas de Deus usar o pastor para poder direcionar a pessoa. Eu vejo dessa forma. Né? Mas naquela era um negócio. Eu acho que são fases necessárias.
São fases necessárias que temos que passar. O senhor, para chegar onde chegou, teve que ter uma certa estrutura. Então o tempo vai passando, são pessoas diferentes, então são fases que hoje em dia, vai fazer um negócio desse. Não, hoje você tem que tratar bem. Tem que ter estratégia. É. Deus vai ter que dar sabedoria de uma forma diferente para poder testar o cabo. Verdade. Olha, na época, na missão, quando eu estava no Tocantins, para ser consagrado, o pastor disse: vá no bairro tal esperar o filho do pastor Zé Wed, que é o presidente das Assembleias de Deus, pastor Paulo Freire. Aí ele me designou. Quando eu chego lá, ele disse o horário tudo. Quando eu chego lá, cadê o pastor Paulo Freire? O pastor Paulo Freire foi para outro lugar e ele mandou ir para lá. Ele passa com o carro e diz: o que é que você está fazendo aí, alagoano? Ele disse: o senhor mandou vir. Eu mandei? O senhor? Cala a boca, rapaz. Não foi aí que eu mandei você estar. O pastor está em outro setor. Está certo, pastor. Eu errei. Eu tinha que dizer isso. É difícil. Pastor, a gente quer agradecer ao senhor pela sua disposição de estar conosco aqui. Nosso tempo é corrido e passa ligeiro. Quando o assunto é bem gostoso de ouvir, mas não foi fácil passar na sua pele, né? Lógico. É sobre missões. Missões não é para todo mundo. Há casos e há casos. É aquilo que a gente falou no programa passado. O experiência que você falou. Eu quero fazer missão, eu quero ir pro outro lado do mundo. Ei, começa pertinho aí da casa. Começa no teu bairro. Para ver se tá realmente no propósito de Deus. Então, pastor, eu creio que o senhor vai voltar outras vezes, porque tem muito mais experiência. Com um tempo foi corrido, mas foi uma bênção. Então, pastor, suas considerações finais para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, ao presbítero Luan, ao irmão Paulo, a Yurk aqui. Todos eles aqui são membros da nossa igreja, um programa muito abençoado, né? Todos os sábados. E eu quero agradecer por essa oportunidade e estamos à disposição do Agreste Cristão, né? E que Deus continue abençoando esse programa e que vocês fiquem sempre sintonizados. Coisas que falam da parte de Deus, fala também da nossa saúde, então é bênção de Deus. Quero agradecer. Amém, pastor. Amanhã estamos aqui com Palavra de Vida. Palavra de Vida amanhã às 13 horas, né? Tem pregador, tem testemunho. Vai ser bênção de Deus, então participa. Deus abençoe e amanhã nós temos o nosso grande culto da família, né? Isso. E você é nosso convidado. Irmão Paulo?